Olá, meus amados do Facebook, também do YouTube. Aqui nós estamos junto e misturado, Facebook, ao vivo e no YouTube, no vídeo. Meus amados, eu quero passar por aqui nesta tarde só para desejar a vocês um feliz ano novo para todos. Que vocês festejem esse ano que está se indo e o próximo que está entrando com todas as felicidades, que as famílias de vocês sejam todos abençoados pela paz de Cristo. Amém, meus amados. Mas, meus amados, também eu estou fazendo esse pequeno vídeo hoje, até porque eu ouvi um vídeo nas redes sociais, lá no Facebook, né, de um pregador muito famoso que se diz até profeta, incha o peito e diz ser profeta, né? Então, meus amados, o que é que eu quero explicar para todos vocês? Porque esse pregador, ele leu uma passagem, na verdade ele leu o capítulo 6 de 1 de Coríntios, né? Ele leu o capítulo 6, mas torceu o capítulo inteiro. Eu quero distorcer apenas 2 versículos que ele torceu aqui, para que vocês tenham entendimento, porque é muito fácil eu, como entendendo a palavra, enganar você que talvez não tenha o mesmo entendimento que eu. Isso para mim é muito fácil, mas é isso que eu quero chegar, que eu quero esclarecer para vocês. Para talvez você tenha visto esse vídeo que ele apresentou, né? Torceu as palavras, leu, realmente ele leu o 1 de Coríntios, o livro é Evangelho de Cristo, né? Testamento Novo. Realmente mas ele torceu a palavra. E eu quero distorcer 2 versículos que ele falou no final. O mais importante, eu quero distorcer a palavra mais importante que ele torceu. Eu não vou esconder também de vocês, que eu não tenho motivo para esconder. Quem foi que fez isso aí? Silas Malafaia. Foi ele que leu para os seus ouvintes, para os seus seguidores, mas torceu a palavra. E como seus seguidores, não tendo o entendimento da palavra, recebe e bate palma. E assim segue um cristianismo todo errado. É porque, meus amados, ele leu o capítulo de Coríntios, o capítulo 6, ele leu o capítulo inteiro, mas eu só vou ler para vocês desse capítulo 2 versículos, que os 2 versículos principais. Mas isso eu vou deixar por último, eu quero ler um outro, para preparar a mente, seu raciocínio. Eu quero que você também acompanhe comigo. 1 de Coríntios, capítulo 10. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 13. Esse versículo eu quero ler junto com você, para que você abra o seu entendimento, para poder nós chegar nos 2 versículos que ele torceu. Então, meus amados, no capítulo 10, do versículo 1 ao 13, que nós vamos ler, eu peço que você abra a sua Bíblia, você acompanhar junto comigo, que aqui a minha função aqui não é torcer a palavra, é distorcer o que esses pregadores fazem para que ganhem dinheiro em cima da palavra, para que deixe o povo cativo seu, faça do povo um cativeiro, para que assim eles saiam como dono da sua vida, intercessor da sua vida entre você e Deus. Mas nós sabemos que entre nós e Deus só existe um intercessor, o Espírito Santo, e mais ninguém. Então, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais, então Paulo está falando do tempo da migração do Egito até a terra de Canaã. Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, né? Que a presença de Deus no velho pacto era uma sombra. Então quem vive o velho mandamento está vivendo sob sombra, não está vivendo a realidade das coisas. Porque o Velho Testamento, onde Moisés ministrava, era uma sombra, mas hoje nós vivemos a realidade que está aí para todos. Nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar
passaram pelo mar. Versículo 2. Tendo sido todos batizados, todos. Quem foi todos batizados? Os judeus. Então você já vê aqui que esta palavra, Paulo não está falando conosco hoje. Paulo estava falando há 2000 anos atrás com o povo judeu, do qual ele era um judeu, né? Então Paulo, a palavra, nós temos que ler a palavra no tempo, respeitar o tempo da escrita, e para quem foi escrita, porque esta palavra aqui, ela tem endereço destinatário. Então essa palavra foi escrita para os judeus, não foi para nós. Tem sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Então o povo judeus que saíram do Egito foram batizados tanto na nuvem, que era uma sombra, não era nada real, tanto na passagem do mar. Como no mar. Com respeito a quem? A Cristo? Não. Com respeito a Moisés, o administrador da velha aliança. Versículo 3. Todos eles comeram de um só maná. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. O que era esse manjar? Aquele gelo que caía sobre eles, né? Que eles apanhavam e comiam. Era o maná espiritual. Versículo 4. Beberam da mesma fonte espiritual, que foi a água da rocha, né? Beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, eles beberam de uma água espiritual, mas era uma sombra, porque Cristo não tinha vindo ainda, mas Cristo veio. Então nós não podemos viver em sombra, nós temos que viver a realidade da vida, que é o quê? Que Cristo em nós, nós em Cristo e Cristo em nós. Essa é a realidade, e não vivemos em sombra. No versículo 5, ele continua dizendo: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Todos foram batizados, todos comeram do mesmo maná, beberam da mesma água da rocha, mas Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto, ou seja, morreram no deserto. 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Um exemplo para nós. Esse nós, ele quer dizer o quê? Outra coisa que eu tenho, nós temos que raciocinar no versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Quem está falando aqui? Paulo. Quando? Há 2000 anos atrás. Então ele estava falando para nós? Hoje? No ano 2023, podemos dizer isso? Não! Paulo estava falando com eles, eles, no qual esse nós aqui está incluindo o próximo, Paulo está incluído aqui no nós, né? Porque quando se inclui, quando a palavra está dizendo nós, então o orador que Paulo está pregando aos Coríntios, então o orador também está incluído na palavra. Então esta palavra também foi para nós. Esta palavra foi para os judeus, para os coríntios aqui, né? Para os coríntios. E Paulo, como pregador, ele está se pondo no meio. Ele está no meio. Como é que eu posso trazer uma palavra dessa para o dia de hoje e dizer que essa palavra é para mim? Não é para mim, foi para eles. Nós temos que respeitar a data da escrita para quem foi escrito. Nós temos que respeitar. Se nós não respeitar isso, jamais entenderemos a palavra de Deus. Agora, o que é que fazem? O que é que esses pregadores que tem título de pregador, mas eles sabem que eles não são nada, como esse Silas Malafaia, sabe que ele não é nada. Não é nada. Não é pastor, não é pregador, e muito menos profeta, como ele diz que é. Então, é preciso que nós entendamos da palavra, que a palavra não está dirigida a nós. A palavra aqui está dirigida a eles, que Paulo está se pondo no meio. Nós quem? Eu e você que está me ouvindo? Não. Paulo e seus ouvintes. É para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
Versículo 7. Não vos faceis, pois, idólatras, como algum deles, portanto, está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, né? Eles estavam preocupados com o maná e a água, reclamava todos os dias. É o que Paulo está se referindo aqui a eles, né? O povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, né? Que é toda a trajetória deles, a cada parada que eles faziam, a cada acontecimento, um desses acontecimentos seria casamento, que muitos casou nessa jornada. Então, cada casamento havia uma festa, cada aparecimento da nuvem para eles também era uma festa, porque para eles Deus apareceu para eles. E divertir-se. 8. E não praticamos, queremos, né? E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E caíram, e caíram num só dia, 23 mil. Num só dia caíram 23 mil. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram. Apanharam o Senhor à prova e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E nós sabemos que naquele caminho os que morreram, né, os que ficaram, você está vendo que a serpente aqui não é um animal. A serpente aqui é uma palavra, é um adjetivo. Então, serpente aqui na Bíblia é um adjetivo, mas infelizmente o sistema religioso pega esta palavra e transforma num animal. Mas a palavra aqui, nós temos que estar bem claro, né, que não é uma serpente, uma cobra, e sim uma palavra adjetiva. Porque os que caíram os aterrados, a terra se abriu e eles caíram. Então não havia serpente lá. O que é que houve lá? A terra fendeu-se e eles morreram aterrados. Então já é um do erro que, infelizmente, o sistema religioso comete. Quando vê esse nome de serpente, diz que é Satanás. Mas aqui não tem nada de Satanás. Serpente é um adjetivo. Como assim, ó? Como a minha sogra é uma serpente. A sua sogra é uma serpente? Não é uma serpente. Mas o que é? Um adjetivo. Você está falando um adjetivo. Versículo 10. Não murmureis, que o caminho todo era murmurando, né? Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Aí o sistema religioso já pega esse nome destruidor e diz que também que é Satanás. Mas nós sabemos que não é Satanás, é um espírito da parte de Deus. Deus não criou nenhum Satanás. Ele criou espírito bom e espírito ruim. Para quê? Para aqueles que desobedecessem a ele, provasse esse espírito de destruidor, provasse da malícia, da maldade desse espírito destruidor. É o que nós vemos até, infelizmente, não era para nós ver, mas vemos até hoje. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como um exemplo, e foram escritas para advertência nossa. Nossa quem? Minha e sua? Não, porque a palavra aqui, Paulo não está falando comigo, não está falando com você. Ele está falando com os coríntios, o povo de Coríntios. Precisamos que nós respeita a data da escrita e para quem foi escrita. E também seus costumes. Porque daqui mais na frente nós vamos entrar numa palavra que vamos ver os costumes do povo de Coríntios que morava ali. Os costumes deles, como eles viviam. Então, se nós desconsiderar tudo isso, nós vamos entrar por caminhos errados, por caminhos tortuosos, caminhos sem saídas. Então, precisamos que nós respeite a palavra como ela está escrita. E não aumentamos, nem tiramos. É o que nós vamos ver daqui para frente, né? Principalmente no capítulo 6, que nós vamos ler, que nós estamos lendo o capítulo 10. Advertência nossa.
E nós outros, sobre nós outros, a quem os fins dos tempos que eles viviam, que a Torá apontava para o fim dos tempos. Então Paulo e o povo de Coríntios aqui, tanto Pedro como João como Tiago, eles esperavam o fim desses tempos e não nós hoje. Porque hoje em dia não se pode dar um trovão mais forte, que o sistema religioso já diz que é o fim dos tempos. Como se nunca tivesse trovejado. Hoje se tem uma guerrinha ali, já diz que é o fim dos tempos. Como se nunca tivesse ouvido guerra. Hoje se vê um adultério ali, um adultério, já diz que é o fim dos tempos. Como se desde o princípio do mundo nunca tivesse ouvido adultério. Então é preciso que nós respeite a data da escrita para quem foi escrita. Que nós estamos vendo que isso aqui não foi escrito para nós. Não foi escrito para a igreja de Cristo hoje. Aqui não foi escrito. Eles estavam vivendo isso aqui lá 2000 anos atrás e não hoje. O fim dos séculos tem chegado, né? Como o fim dos séculos tem chegado, para você ver, o fim do século tem chegado, mas o que é que o sistema diz? Que o fim do século está chegando aí, haver um adultério, o fim do século está chegando, haver uma guerra, o fim do século está chegando, mas aqui já está chegado, está no pretérito passado, não no presente nem no futuro. Versículo 12, vamos ler até o 13. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Inclusive, eu tenho um estudo que hoje eu estou falando com vocês, meus amados e minhas amadas, é só para desejar um feliz ano novo para vocês. Aqui eu não peguei estudo, apenas eu abri, eu separei esse versículo aqui, agora do momento, só para poder falar com vocês. Mas eu tenho um estudo que fala sobre isso aqui, esse versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, se eu for entrar nesse estudo aqui, nós temos muito o que falar ainda. Mas nós vamos deixar isso aqui para um outro dia. Versículo 13. Não vos sobreveio, aqui, meus amados, eu quero que vocês abram o seu entendimento, que isso aqui faz parte daquela tentação de Jesus. Isso aqui está nos deixando bem claro que não houve diabo ali que carregou Jesus. Porque Jesus estava ali com todo o poder, ele estava ali como Deus. Então não era qualquer um diabo que ia pôr ele na boca e ia sair voando por aí. Então nós estamos vendo aqui, nesse versículo 13, nós vamos ver que aqui não existe Satanás. Não houve lá no deserto Satanás nenhum. Jamais. Como é que Deus... Todo-Poderoso, Deus entregou a Jesus todo o poder, toda a glória, e agora tem um diabo que vai encarregar Jesus, levando para onde ele bem quer. Que Deus quer esse então? Que poder que Jesus tinha então? Isso que eu precisava saber, eu gostaria de entender, eu gostaria que pelo menos o Silas Malafaia, que é tido como o maior sabedor da Bíblia, me explicasse isso. Que poder foi esse que Deus deu para Jesus, que um Satanás andava voando com ele na boca? Parece história de Hollywood. Então, meus amados, está aqui, ó. Não sobreveio, não, vou ler até pausadamente, para que você entenda. Não sobreveio tentação que não fosse o quê? Do diabo. Não, aqui, o que é que está escrito aqui? Humana. Então, tudo que é tentação é humana. Então, se você vê uma menina toda cheia de curva, parecendo a Anchieta que desce passando, é uma tentação. Mas é o que é Satanás? Não. É uma menina bonita, cheia de curva. Não tem nada com Satanás. É uma tentação humana. Assim como a mulher vê um homem todo tranquinho, é Satanás? Não, não é. É um homem todo corporalmente, né, na linguagem. Elas acham, eu não acho. Bonito? Não, é Satanás? Não é. É uma tentação humana que ela tem que resistir. Assim nós homens temos que resistir quando vemos uma menina toda cheia de curva, parecendo a Anchieta. Não tem nada de Satanás aqui, meus irmãos, não tem nada de Satanás. Toda tentação é humana. É humana. Não sobreveio tentação que não fosse humana.
Não tem diabo, então nós vamos ver. Aqui nós vamos entrar, se eu for falar sobre isso aqui, colocar Jesus aqui nesse versículo aqui, nós vamos entrar em outro estudo, que também vamos ter muito o que falar. Mas aqui já está explicando, não existe tentação que não seja humana. Então Jesus não foi tentado por Satanás. Jesus foi tentado pela sua fraqueza, a sua carne fraca, com fome. A sua carne teve fome e pediu comida. Isso foi a tentação de Jesus. Não houve demônio aqui. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possa suportar. Então tá aí. É a carne humana que nós temos que suportá-la. Temos que pôr um cabresto nessa carne humana e pôr ela no lugar dela. Não querer achar um Satanás de rabo e pôr essa culpa nele, que não, esse ser nem existe. Então é isso, meus amados. Aí vem um camarada dizendo que é doutor da lei, que é profeta, que é um saci pererê, dizendo que, torcendo a palavra. Imagina Jesus com todo o poder de Deus, sendo carregado pelo Satanás, pelo diabo. Tem cabimento isso? Não tem cabimento isso, meus irmãos. E para nós dar uma continuadinha, abra sua Bíblia em Romanos, volta um pouquinho em Romanos, no capítulo 14. Nós temos 3 passagens aqui, meus amados. Versículo 14, versículo 15, 16 e 17. Vamos ler aqui, ó. Versículo 15. Se por causa de comida, que é o que se pregam por aí, comida, que não pode comer carne de porco, não pode comer carne de pato. Aqui já está dizendo, não é por causa de comida. E tudo isso eu estou lendo para nós chegar naquele capítulo 6, versículo 9 e 10. E por causa de comida, o teu irmão se entristece, e já não andais segundo o amor. Então, se a pessoa anda preocupada com comida, com pão, com suco, ele já não anda segundo o amor. Anda preocupado com carne, com bebida, com comida, o que é que vai beber, o que é que vai comer. Mas a palavra é bem clara, está dizendo aqui, ó. Se você anda preocupado com essas coisas, você já não vive no amor. E nós temos que viver o quê? No amor. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, e já não andais, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal, por causa da tua comida. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não faça perecer, porque o que se diz por aí, se você come carne de porco, você vai para o inferno. Você não é digno de herdar o reino de Deus, do qual nós vamos falar neste antes. Já não vamos falar sobre ele. Né? Aí o que é que o sistema religioso diz? Não, se você comer carne de porco, você não vai ser salvo, porque carne de porco é uma carne imunda. Mas nós sabemos que com o sangue de Jesus tudo foi santificado. Cristo morreu. 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. 17. Porque o reino... Aí vem a paulada. Porque o reino de Deus... Eu vou ler bem pausadamente. Porque o reino de Deus não é comida. Porque se fala em reino de Deus ao sistema religioso, eles pensam o quê? Pensam no paraíso. Eles não sabem discernir o que é reino de Deus, o que é o paraíso. Para eles são a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Você vê? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Mas eu conheço gente que diz que quando chegar lá, vai ter sarapaté, vai ter de tudo. Inclusive mulher, para fazer sexo. Para eles, o reino de Deus é isso.
Mas o que é que está dizendo aqui, no versículo 17? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça. Então, se você é uma pessoa que pratica justiça, então você está no reino de Deus. Porque é o que está escrito aqui. Que o reino de Deus, o que é que está escrito aqui? Justiça. Mas tem mais fora da justiça. Não é bebida, não é comida nem bebida, mas justiça, paz. Então, se você tem paz, você pratica justiça, você tem paz. Se você tem paz, você está no reino de Deus. Paz, alegria no Espírito Santo, naquele que vive em mim, que vive em você. Mas quando você cria um ser chamado Satanás, você não pode ter paz. Porque esse Satanás que você criou, tira a tua paz. O Espírito Santo, nós íamos até o 17, mas eu não isolo a palavra. Você pode continuar lendo, que eu só estou fazendo um pequeno vídeo, porque é só para desejar a vocês um feliz ano novo. E para nós encerrar hoje e desejar a vocês um feliz ano novo, eu vou pedir para você volta lá em Coríntios, no capítulo 6, que nós lemos o capítulo 10, capítulo 6, versículo 9 e 10. Eu quero que você preste bem atenção, que nós já lemos lá em Romanos, no versículo 16 e 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Agora lê o capítulo 6, do qual Silas Malafaia estava pregando para a igreja dele, na igreja dele, né? Com todo o poder dele, de Deus que não era. Torceu a palavra e o povo crê por quê? É aquilo que eles conhecem. O que ele falar, está falado. Está falando, né? Mas vê o que está escrito no versículo 6, porque Silas Malafaia fala que... Cadê? Se eu ver aqui no versículo 9. Versículo 9 aqui. Ó. Ele estava falando que essas pessoas aqui iriam tudo para o inferno. Agora nós vamos ver. Porque no final ele falou com toda a força e poder que todo esse povo ia para o inferno. Então vamos ver se a palavra está escrito que eles povo vão para o inferno, né? Aqui, vamos ler para você entender. Versículo 9. Não sabeis que o injusto, que nós já lemos lá em Romanos, no 16, que os que praticam injustiça não herdarão o reino de Deus. E aqui, em 1 de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, o que é que está escrito aqui? Não sabeis que os injusto, então se você é injusto, você já não vai para o reino de Deus. Não é, eu não vou dizer, não estou falando eu que você vai para o inferno, presta atenção que nem Silas Malafaia falou. Porque aqui não está escrito que quem pratica isso aqui vai para o inferno. Aqui está escrito que não herdarão. Mas ele torce a palavra, diz que vai para o inferno e o povo acredita. É isso que tem matado a igreja de Cristo, com palavras torcidas que eles torcem. Então o que é que está escrito no versículo 9? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Paulo ainda dizendo, não vos enganeis. Nem os impuros, aí vem as pessoas que não herdarão. Aqui a palavra está escrita, não herdarão. Aqui não está escrito que vão, nem sequer vão para o reino de Deus. A palavra está escrita que não herdarão o reino de Deus. Mas eles torcem a palavra e pregam para a igreja como? Que essas pessoas aqui vão para o inferno. Mas aqui não está escrito isso. Não está escrito isso. Né? Vou ler de novo. Você vai ter que me suportar. Né? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, né? Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adulteros, aquele que pratica adulteros, nem os afeminados, os viados, eu falo português claro logo, né? Nem os afeminados, nem os sodomitas, que também é viado, tá enquadrado na mesma linha. Nem os sodomitas, versículo 10, nem ladrões,
nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem os maldizentes, nem os roubadores. Aí vem a palavra, nem os roubadores herdarão. Então, o que é que está escrito aqui? Que todas essas pessoas que nós lemos aqui, que estão enquadrados nisso aqui que nós lemos, nenhum deles está escrito que herdará o reino de Deus. Aqui não está escrito que vai para o paraíso, e nem sequer que diz, está escrito que vão para o reino de Deus. Aqui está escrito que não herdarão. E não herdarão o quê? Nós vamos ver aqui, ó. Cadê? Bêbados, roubadores, herdarão. A palavra está herdarão. Não está escrita que vão, nem para o reino e nem para o paraíso. A palavra está escrito herdar. Herdarão. Então, a palavra herdar quer dizer o quê? Se beneficiar daquilo que Deus tem para nós. É essa a herança de Deus. Quando você não pratica essas coisas que nós acabamos de ler, então você vai herdar, você vai se beneficiar daquilo, dessas promessas que Deus tem para nós. Agora, quem pratica isso aqui, não vai herdar. Aqui não está escrito que vai para o reino de Deus, nem está escrito que vai para o paraíso. Aqui está escrito herdar. Agora, infelizmente, esses pregador canalha por aí, que nem, por exemplo, Silas Malafaia, fica pregando besteira para o povo e faz o povo ficar enganado. Diz que o povo que esses daqui vão para o inferno. Aqui está escrito que vai para o inferno. Eu quero que Silas Malafaia apareça aí e me mostre aqui onde é que está escrito que esse povo vão para o inferno. Aqui está escrito que não herdarão. E nós vamos ver o que é, que reino que é esse, que esse povo não vai herdar. Né? Não herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vos lavaste. Mas foste santificado com sangue, tudo isso, né, aconteceu. Foste santificado, foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito do nosso Deus. Então, o herdar aqui é você que o bêbado não herdará o reino de Deus. Por quê? O cara só deve beber o Espírito Santo, que o reino de Deus que está em nós, o reino de Deus está em nós. E é o reino de Deus que está em nós, o Espírito de Deus. Então, quem rouba não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito Santo. Quem comete injustiça não tem o Espírito Santo. Então, esse não tem o reino de Deus. E o reino de Deus aqui, o Espírito do nosso Deus, que está em nós. Então, esse é o reino de Deus. Não é carne, não é bebida, não é comida. E aqui não fala que vai para o reino de Deus e nem muito menos diz que vai para o paraíso. Fala de herança, as bênçãos, as promessas. Esse é o reino de Deus. Então, se você não pratica essas coisas que nós lemos aqui, Deus pode te livrar do ladrão, Deus pode te livrar de uma doença, Deus pode te livrar do coronavírus, de tudo. Então, isso é herdar o reino de Deus. E não dizer, que nem o Silas Malafaia falou, que todas essas pessoas vão para o inferno. Ele falou bem alto e bom som, que esse povo aqui vão para o inferno. A palavra aqui não está escrito inferno em lugar nenhum. Não está escrito. Mas ele falou que essas pessoas aqui vão para o inferno. Então aí você começa a conversar com um religioso. Não, eles dizem, não, se você prostitui, você vai para o inferno. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia? Só se for na Bíblia do sistema religioso. Porque nessa Bíblia aqui não está escrito isso. Aqui está escrito que você não herdará. Não herdará as promessas de Deus. É isso que está escrito. Mas o povo diz que vai para o inferno e, infelizmente, os incautos acreditam. Aí fica aí, ó, com medo do inferno, porque para o inferno todos nós vamos. Porque o inferno é a cova. Ninguém se salvará da cova. Todos nós vamos para o inferno. O inferno é a cova. Então, meus amados, é isso que eu queria encerrar esse ano novo, essa passagem de ano. Estamos no penúltimo dia do fim do ano, né?
E eu quero desejar com essas palavras, sem torcer, quero te desejar um feliz ano novo, boas festas para você e sua família, mas que vocês festejem essa passagem de ano com sabedoria, tá? Com sabedoria, porque festejar todos nós podemos festejar, mas com sabedoria e com inteligência, porque tudo demais é sobra. Tudo demais é sobra. Então, meus amados, paz eterna a todos vocês que têm participado desta palavra junto comigo. Então, até o ano novo. Amém? Paz e graça.